Falemos sobre sensores. Um problema. Um prédio precisa de segurança. As pessoas que moram no prédio têm autorização de estar no prédio, mas o que acontece naquelas horas que ninguém vê, ou de noite? No caso, poderia entrar uma pessoa que não tem autorização. Aí, se ninguém, ou humano, está vigiando, precisamos de um componente que possa identificar que tem alguém aí e falar para um sistema. É um componente que está vigiando e falando para um sistema. Esse é o melhor exemplo do que um sensor. Um sensor é um componente eletrônico que ele consegue entender o ambiente onde ele está colocado, né? Temos sensores aonde? A gente pode encontrar sensores no sistema de indicação de volume de combustível no tanque, indicação de nível de óleo no cárter, o sistema de freio. Os sistemas mais modernos indicam se as portas estão abertas ou fechadas, se tem um cinto de segurança ou não. Tudo isso com os sensores, falando dos sensores que estão no carro. Então precisamos ter aquele tipo, aquele controle, né? Aquele controle do meio, aquele controle do meio. Lembrando que o meio, o ambiente, é maiormente analógico. Por fim, um sensor é um dispositivo de entrada que converte aquele sinal que ele entende, ele converte em um sinal elétrico que um sistema consiga entender. Um sistema, estamos falando de um controlador, um Arduino, um CLP. E ele vai mostrar aquele valor dessa grandeza medida, né? Vamos supor, poderia ser temperatura. Ele vai entender a temperatura e ele vai transmitir um sinal elétrico para nosso sistema. Poderia ser uma botoeira. Botoeira sempre recebe um valor elétrico, mas quando você tira esse valor elétrico, aí tem uma pausa, né? Termômetro, né? Medidor de temperatura. O termo tradutor quer dizer aquela capacidade de um componente de entender um valor analógico, tipo temperatura, e converter um valor elétrico. Por que valor elétrico? Porque o valor elétrico você consegue entender com ligado e desligado. Ligado e desligado. Você consegue entender se esse valor está é útil para nosso sistema, né? O sistema de controle entra a variável, né? O valor desejado. Ele vai para o controlador do sistema e em todo esse processo, dessa grandeza medida, todo esse processo sempre está o sensor. Sempre o sensor está testando, está vendo esses valores aí. Se falamos diferença entre uma malha aberta em um processo industrial e uma malha fechada, a diferença é que a malha aberta não usa sensor e a fechada usa sensor para controlar todo o seu processo. Temos sinais que pode ser digital e pode ser analógico. Digital, dois valores só, 0 e 1. Uma botoeira liga ou desliga. Analógico, temos range, temos um rango de medida, né? Mas essa variável também vai ser transformada em sinal elétrico. Brevemente falando de robótica industrial, na arte da robótica industrial precisa de ter muitos sensores, sensores externos
para identificar tudo que o trabalho que ele vai fazer, sensores internos para o medir a saúde do robô e sensores do ambiente para saber que tem humano perto. Essa parte da segurança. Entra a parte de segurança, sensores de segurança do trabalho. Os sensores estão aí também para cuidar a vida do humano nos processos industriais. O processo para, provavelmente para, se tem um humano perto. No final deste slide, eu tenho algumas perguntas para você. Você vai responder essas perguntas aí. São 4 perguntas no total. Então, um resumo seria um robô ou um processo industrial. Vamos pensar uma analogia de humano, como se ele for um humano. E os sensores são aquilo que fala para esse humano, para aquele processo, aquilo que fala como estão as condições do ambiente, o que está acontecendo. É aquele que fala para o sistema. Não confunda, não pode gerar confusão com atuador, porque atuador é aquela peça que exerce movimento, não é sensor.